Anteriormente, os bandidos estavam rindo enquanto voltavam, dizendo que dessa forma logo ficariam ricos. O líder deles disse que o verdadeiro Renan só escolhe homens ricos para suas vítimas, então não tem como ele vir até lá para roubar dos agricultores. De repente, o bandido parou ao ver um homem esperando por eles. Ele disse que eles eram falsos, pois ele trabalhou tanto procurando pelo verdadeiro Renan. O homem mascarado ficou indignado por ser chamado de falso, e ordenou que sua equipe o matasse. Então, sua equipe o atacou, mas o homem de chapéu rebateu o ataque deles, e isso levou o homem mascarado a declarar que o mataria pessoalmente, mas após uma breve briga, eles terminaram empatados. O falso Renan ofereceu a ele a chance de ir embora, já que não poderia derrotá-lo, mas o homem de chapéu fez uma contraproposta. Ele propôs que ele se tornasse o verdadeiro Renan ao invés de fingir ser ele, e sugeriu que matassem o verdadeiro Renan juntos. A cena muda para Dallas e a senhorita Surin, que convocou ele. Ela perguntou por que ele continuou fazendo isso no quarto de Zoe, sem sentir nenhum perigo de vida. Ela disse para ele não tentar mentir, porque ela sabia de tudo o que estava acontecendo entre eles. Ela acrescentou que se ela não estivesse encobrindo, eles já teriam sido descobertos, ou pela mãe dela, ou por Sion, e se ele fosse pego, sua vida acabaria na hora, e ele não deveria ir mais para a casa principal, mesmo que Zoe o convidasse. Surin avisou que se ela ver ele na casa principal ela o mataria pessoalmente, e Dallas não teve escolha a não ser concordar. Voltando com Yuri, que transmitiu que a madame pediu desculpas pelo atraso e saudações devido às circunstâncias, ela entregou uma carta escrita pela madame. A mulher respondeu que a carta da madame era realmente linda, e agradeceu por ter vindo de tão longe. Yuri agradeceu à mulher por fazê-la se sentir em casa, e pela deliciosa refeição. Yuri começou a comer ansiosamente, e a mulher perguntou se ela gostou da comida, e ela disse que estava uma delícia. Após uma breve conversa com o homem, Yuri recebeu um presente da mulher, que pediu que ela entregasse para sua madame. Yuri disse que admirou o arroz local, e exclamou que simplesmente derreteu em sua boca, e seu tio concordou. Ela acrescentou que todas as pessoas nesta cidade eram muito simpáticas, e a encheram de muitas guloseimas, mas naquele momento Douglas chegou, e tirou todos os seus presentes. Yuri implorou para deixar pelo menos alguns pertences de mulheres, ao que ele respondeu que simplesmente os venderia. Naquele momento, o homem do chapéu disse que finalmente havia achado Renan, e viu a garota que pediu para ficar com pelo menos uma coisa. Ele lembrou que ela não era realmente a filha do general, mas apenas uma serva comum, e como ela destemidamente tinha atingido o jovem mestre. De repente, Renan jogou um pó de maquiagem para Yuri, e então, o falso Renan expressou desgosto, com a ideia de que um cara tão desajustado pudesse ser Renan, perguntando quando ele planejava matá-lo. O homem de chapéu acrescentou que ele já havia terminado seus negócios lá, e ele voltaria para as montanhas, e sugeriu atraí-lo para a escuridão sem nenhuma testemunha. Enquanto isso, Dallas relembrou todos os momentos dele com Zoe, e lamentou por ter nascido como um escravo. Ele então percebeu Ion ainda acordado tarde da noite. Ele então se encontra com Ione, e ela pergunta a Ion o porquê ele a chamou para um campo de amoras a essa hora. Voltamos para Yuri e seu grupo, e eles procuram um lugar para descansar. Douglas sentiu a presença de algumas pessoas, e especulou que eles eram bandidos das montanhas. Após encontrarem um lugar para descansar, ele disse para Yuri e Abel ficarem atrás dele. Abel ficou assustado, pensando que poderia haver um tigre por perto outra vez. De repente, Douglas gritou: "Por quanto tempo vocês planejam se esconder? Por que vocês não aparecem?" De repente um homem de chapéu surgiu de trás das árvores, e afirmou que estava pronto para pagar sua dívida, e que ele já estava morto. Em resposta, ouviu que a sorte não estava do seu lado, e que Douglas ficou feliz em vê-lo novamente. Douglas não sabia quantas pessoas estavam atrás dele, mas ele decidiu enfrentá-lo primeiro. Uma batalha começou, durante a qual ele tomou a decisão de recuar para mais perto do penhasco para proteger Yuri. No entanto, ele foi atacado por trás pelo falso Renan. Enquanto lutava com ele, seus camaradas foram sequestrados. O falso Renan comentou que ao ver ele de perto, ele não parecia tão assustador, e ele acrescentou que iria matá-lo ali mesmo, tornando-se o verdadeiro Renan. Douglas pensou que mesmo se ele morrer lá, ele deveria salvar Yuri e Abel antes de mais nada. Enquanto isso, Ione perguntava por que Ion queria se encontrar com ela no campo à noite. Dallas estava espionando eles, pensando se eles estavam realmente planejando fazer ali. Ele não conseguia entender
porque Ione não se expressava muito, mas ele percebeu que ela é realmente linda. Ion saboreia o momento, perguntando a ela se ela estava gostando. Ele perguntou se ela queria tocá-lo de volta, e ela disse sim. Ele se sentiu envergonhado por se despir na frente dela, e quando ela viu sua Excalibur, ficou intrigada com o pequeno tamanho de seu parceiro, e pensou se não iria crescer mais, e notou que tinha uma diferença chocante comparado com a de Dallas. Então uma cobra aparece, e Ion corre de medo, deixando Ione sozinha, e quando a cobra está prestes a atacar ela, Dallas consegue segurar ela, mas ela morde sua Excalibur antes que ele consiga jogar ela para longe. Ele perguntou a ela se estava bem, e ele ouviu uma pergunta em resposta. Ela perguntou se a cobra o mordeu, e confirmou que era venenosa, e disse que tinha que sugar rapidamente o veneno da Excalibur de Dallas. Quando ela olhou para ela, se assustou, porque viu que era realmente grande. Ione começou a sugar o veneno, e Dallas sentiu que ela estava sugando com muita força onde a cobra mordeu sua Excalibur, enquanto ela sugava por toda parte com muita paixão. Ela acreditava que tinha que sugar todo o veneno para mantê-lo seguro. A respiração de Dallas parecia estranha, e ela presumiu que era porque ela estava sugando tão intensamente, mas ela se esforçou para esquecer esses pensamentos. Dallas a sentiu brincando com sua Excalibur na boca, e de repente, incapaz de se conter, ele fez ela tomar o seu suco. Ele agradeceu sinceramente, e disse que realmente se sentiu melhor depois das ações dela. Ele presumiu que ela havia sugado todo o veneno de sua Excalibur, e em resposta, ela agradeceu por salvá-la da cobra. Dallas ficou incomodado com a formalidade que havia surgido entre eles, e afirmou que como ela estava realmente agradecida, ela deveria deixar as guloseimas restantes da próxima vez. Ione então inveja Yuri, porque Dallas estava com ela. A cena volta para Ion, que se chama de idiota por ter fugido daquele jeito apesar da cobra. Ao chegar no local, ele não encontrou ninguém, e ele percebeu que como as roupas de Ione não estavam ali, ela deveria ter chegado em casa em segurança. Isso irritou ele, e disse que ele havia feito a mesma coisa novamente, igual com Yuri, e ele disse que da próxima vez ele iria despedaçar a cobra. Ao mesmo tempo, ele lembrou que Yuri logo retornaria. Por um lado, ele disse que seria um desperdício largar ela, mas por outro lado, ele gosta de como Ione cuidava dele, e ele ponderou que o ideal seria casar com ela. Voltando com Yuri, o falso Renan disse que se ele quisesse libertá-la, ele precisava largar todas as suas armas. Por sua vez, Yuri respondeu que ele não deveria se preocupar com ela, e deveria apenas matar os dois, e então, o homem ordenou que ela calasse a boca. Douglas então decidiu descartar sua arma, e o homem disse que o lendário Renan morreria esta noite, por causa dessa serva patética. Um dos bandidos fica feliz que finalmente Yuri calou a boca, mas neste momento, Yuri e Abel olham um para o outro, e simultaneamente atacam os bandidos, mas mesmo assim eles ainda não conseguiram escapar. Uma espada foi apontada contra o rosto de Douglas, e eles disseram que ele não tinha tempo para se preocupar com ela. De repente, toda a gangue ouviu um som estranho. Era o tigre cujo filhote Yuri havia salvado anteriormente. O tigre atacou os agressores, e Douglas viu isso como sua oportunidade. Uma batalha estourou entre ele, o cara mascarado, e o cara de chapéu. Apesar de ser um impostor, Douglas reconheceu a habilidade em combate dele. Os dois ficaram intrigados sobre por que o tigre os atacou, mas eles decidiram lidar com Renan primeiro. A cena muda para o cara segurando Yuri, e o tigre se aproxima deles. Ele tenta convencer o tigre a comer a garota, mas ela morde sua mão, proporcionando a abertura perfeita para o tigre atacar. Enquanto isso, Abel consegue lidar com outro capanga com a ajuda do cachorro e do filhote do tigre. A luta entre Renan e os dois homens atingiu seu auge, mas não representou nenhum desafio para ele derrotá-los. O cara mascarado queria ser enviado para a vida após a morte, mas Douglas tinha assuntos inacabados com ele, e começou a interrogá-lo. Ele devolveu todos os bens roubados para a vila, surpreendendo os moradores, que agora poderiam sobreviver ao inverno. Eles também descobriram que os bandidos haviam sido derrotados e amarrados em uma árvore, com uma carta anexada. Uma das garotas queria ler em voz alta, e dizia que o verdadeiro Renan capturou os ladrões que roubaram eles, e que pessoas comuns e inocentes não deveriam ter medo dele, deveriam temer aristocratas sujos que exploram pessoas inocentes. A multidão então correu em direção aos bandidos amarrados, em busca de vingança. Depois desse acontecimento, os três continuaram sua jornada, enquanto Douglas se gabava de ter matado 2 coelhos com uma cajadada só, lidando com seu imitador e adquirindo um cavalo.
Ele também elogiou Abel por sua coragem e bravura durante a luta, e ainda, ele elogiou Yuri, chamando ela de gata selvagem, o que ela não gostou. Yuri então pediu a Douglas para deixá-la montar o cavalo, mas ele recusou inicialmente, mas ela alegou ser habilidosa em andar a cavalo, o que acabou fazendo ele mudar de ideia, mas quando ela começou a montar o cavalo, ele começou a ter dúvidas sobre suas habilidades. Ela cavalgou muito rápido, e puxou com força as rédeas, mas ela gostou, e quis continuar cavalgando. Douglas avisou que se ela cavalgasse rápido demais ela poderia cair e machucar as costas. A cena muda para Ione, e a senhora comenta que o fogo está fraco, e pede mais lenha. Ao se aproximar da pilha de lenha, ela vê que Dallas está cortando a lenha, e percebe seu físico forte, e ao mesmo tempo, ele também a nota. Ele pergunta há quanto tempo ela está lá, e ela responde que acabou de chegar. Ele pergunta se ela veio buscar lenha, e ela responde que sim. Dallas pensa consigo mesmo, que se sente estranho na presença dela depois do incidente da noite passada. Ele decide buscar a lenha para ela, afirmando que é um trabalho masculino, pelo qual ela o agradece. Ela então começa a pensar por que seu coração está batendo tão rápido. Ian corre até ela, ele se ajoelha e pede desculpas pelo incidente de ontem. Ela o perdoa, e garante que está tudo bem, já que ele tem medo de cobras. De repente, ele a presenteia com uma amarra de cabelo de jade, um símbolo tradicional de pedido de casamento. Ele declara que ela se tornará sua nova noiva, e promete trabalhar ao máximo para proporcionar a ela uma vida confortável apesar de ser um servo comum. Ele tinha certeza de que sua proposta havia tocado profundamente, e ele estava convencido de que Ione não poderia viver sem ele. Ela começou a pensar em Dallas, mas apesar de todos os seus pensamentos, ela correu em direção a ele e o abraçou. Ele ficou surpreso com suas emoções intensas, e então levantou ela, e exclamou que se casaria com ela, e então começou a correr. E enquanto isso, Ione tentava se livrar dos pensamentos sobre Dallas. Ian sugeriu que eles deveriam sair de lá, e criar sua própria fazenda, para eles se tornarem ricos. Em um certo momento, a madame foi informada de que o general chegaria esta noite. Ela comentou que já fazia muito tempo desde a última vez que ele esteve em casa. Ela ponderou sobre seu retorno depois de quase 2 anos, e relembrou dele. Em seguida, ela pediu a uma criada que preparasse um banho para ela. Dallas ficou encarregado da tarefa de carregar os baldes de água quente, e isso lembrava de sua infância. Ele também se perguntava por que a madame queria tomar banhos quentes no verão quando ela não gostava deles. Ele tinha que levar mais alguns baldes para encher a banheira completamente, mas antes que ele pudesse fazer isso, Zoe apareceu, e pediu para ele ir com ela em um lugar que ninguém pudesse ver eles. Ela perguntou se ele recebeu alguma notícia de Vivi, ao que ele respondeu que sim. Ela então perguntou por que ele não foi ao seu quarto, e ele respondeu que foi porque Sorin sabia de tudo, então Zoe propôs se encontrarem apenas à noite, perto da cabana à beira do lago. Dallas perguntou se isso era possível, considerando que a área é patrulhada de noite. Ela respondeu que seu pai voltaria em breve, e seria muito difícil se encontrar, e ainda evitar todos os outros. Depois que eles se beijaram, ela pediu a ele para fazer ali mesmo, porque ela não conseguia mais se conter. Dallas começou a tocá-la, e a expressar sua admiração por seu corpo, então Zoe pegou sua Excalibur, e começou a tocá-lo, e então pediu para ele inserir agora. Naquele momento, eles ouviram um som, e decidiram se encontrar à noite como planejado, e ela garantiu a ele que seria capaz de passar pelos guardas. De repente, a menina emergiu dos arbustos, e gritou com Dallas por dormir secretamente lá. Embora ele negasse, a garota o avisou que seu animal de estimação sempre poderia ficar de olho nele, e então, ele lembrou que a água do banho poderia ter esfriado, e saiu correndo. A madame entrou no banheiro, e descobriu que a água não estava tão quente como de costume. Ela presumiu que fosse devido ao clima extremamente quente, e mergulhou na banheira. Ela relembrou do marido, e começou a se tocar, mas naquele momento, Dallas começou a gritar sobre a água ter esfriado. O que será que vai acontecer com Dallas a seguir? Para descobrir o que vai acontecer, se inscreva no canal, deixe o like, e comente se você quer ver a continuação dessa incrível história.